Pessoal, vamos começar. Mais uma vez. Tudo bem? Alimentados, né? Depois de um lanchão desse. Agora a responsabilidade é minha, né? Porque o sono vai ser grande. Mas vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Vamos falar sobre os médiuns ostensivos e os médiuns de apoio, ou sustentação, como a gente já conhece, né? Allan Kardec, ele vai definir um triplex como o conjunto de membros de uma reunião mediúnica para que esse triplex, esse trio de funções, possa desempenhar ali todo o conteúdo, tudo aquilo que a programação de uma reunião mediúnica depende, dentro das suas responsabilidades, dentro das suas programações. Então, ele define o médium, o facilitador, né, que é esse médium que o Carrador já trouxe no bloco anterior, que é o médium que a ele é desenvolvido mais a intuição, ele passa a não sentir mais a influenciação dos espíritos, a própria espiritualidade auxilia nisso. Muitas vezes ele poderia até ter sido um médium ostensivo em outros momentos, mas pela falta de um esclarecedor, a própria espiritualidade, ele exercendo essa função, bloqueia as questões ostensivas e ele passa então a desenvolver a faculdade intuitiva. Então esse um dos pilares. O outro, os médiuns ostensivos, que são aqueles que desenvolvem a psicofonia, a fala, e também a psicografia. E o outro, outra parte desse triplé, seria o médium de apoio, o médium de sustentação. Uma coisa que muito acontece, às vezes, de forma não geral, é claro, mas é muito comum acontecer, é que o médium ostensivo, aquele que manifesta ali a influenciação dos espíritos, ele recebe muitas vezes todas as questões disciplinares que uma reunião mediúnica deve ter. Ele carrega muitas vezes isso nas costas. Tudo aquilo que compete às disciplinas, às responsabilidades do médium, da equipe, muitas vezes ela é deixada ao médium ostensivo, como se os demais membros não tivessem essa responsabilidade. Porque às vezes o doutrinador ou esclarecedor, a gente tem esse costume de falar doutrinador, né? Mas o médium esclarecedor, ele se prepara com a sua fala. O médium de apoio, o médium de sustentação, ele muitas vezes não sabe nem o que está fazendo ali. E se torna ou se considera menos importante, porque não sinto nada, não vejo nada. E uns às vezes até dizem, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E ele é fundamental para o bom funcionamento da reunião mediúnica, para que ela tenha produtividade. Ele é fundamental, nós vamos ver isso. E essa responsabilidade, então, são de todos os membros da equipe. Responsabilidades, deveres, disciplinas totalmente iguais.
Porque o bom funcionamento da reunião mediúnica depende dessa sincronia. É como se fosse uma orquestra. Imaginamos uma orquestra onde alguns membros estão num outro tom. O que acontece? Compromete todo o grupo, não é? Então, todos os que estão ali têm gigantescas responsabilidades para o funcionamento, para a produtividade, para a evolução do grupo mediúnico. Nós vamos ver que muitas vezes o grupo mediúnico não sai do lugar, não progride, não cresce, justamente pela irresponsabilidade dos seus membros, ou às vezes até de alguns membros, que nós vamos ver através de André Luiz, de Emmanuel, eles vão alertar para essa situação. Nós muitas vezes caímos num certo comodismo, um automatismo, pensando que a reunião mediúnica ela é apenas naquele espaço de tempo em que nós adentramos a porta e saímos após 1h30 por aí. E que eu vou pensar em reunião mediúnica somente nesse momento, e não é bem assim. Nós vamos perceber que as nossas responsabilidades elas vão muito além, mas muito além mesmo, porque todos, né, como vimos, todos contribuem para o bom funcionamento da reunião mediúnica. E é importantíssimo a consciência do papel que cada um desempenha ali. Será que nós conhecemos o nosso papel? Estamos cientes disso, das nossas responsabilidades? Aqui já foi dito que nós nos programamos na espiritualidade. O livro Os Mensageiros, eu tenho aqui, depois eu vou mostrar, ele traz ali André Luiz num hospital, no mundo espiritual, visitando os quartos, onde os internados eram médiuns falidos, que se programaram em torno de 30 anos antes da encarnação para exercerem a função de médiuns. E ali eles estavam no hospital, em leitos, já num estado de recolhimento, de tratamento, mas eles passaram horrores nas regiões inferiores, muitos anos. Então é de grande responsabilidade que a gente acorde para essa tarefa, para este compromisso, que nós assinamos um documento, um contrato no mundo espiritual, e que nós vamos receber, quando voltarmos, as devidas advertências. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos. São os talentos. É a moeda daquela parábola de Jesus que muitas vezes nós enterramos e não produzimos nada. E nós podemos produzir muito numa reunião mediúnica. Nós vamos ver isso. Vamos passar aqui o slide. Então, Allan Kardec, ele vai trazer, eu acho que é um antes. Isso. Allan Kardec ele vai trazer no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, essa questão aqui que a gente já conhece muito, mas é importante sempre estarmos refletindo em cima dela. Que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, uma reunião mediúnica é um sistema. É um sistema. Olha o nosso sistema digestivo, por exemplo. Tudo tem que estar alinhado, senão nós vamos ter problemas. Então, todos estamos alinhados. É um ser coletivo. E quanto mais homogêneo for esse corpo, esse conjunto de pessoas,
maior a sua produtividade, maior o investimento da espiritualidade naquele grupo. Porque ele sabe as condições do grupo energético, a produção mental. E nós vamos ver algo muito interessante agora no próximo slide, onde, para que um grupo possa realmente produzir, cumprir o seu papel, crescer, a concentração é de fundamental importância. Mas quando nós pensamos em concentração, nós já vamos pensando nas questões da posição física, né? Estarmos numa mesa com as mãos em cima da mesa, ou às vezes a mão, cotovelo na mesa, a mão na cabeça, naquele estado mais corporal, físico. Mas a concentração é toda ela voltado para a questão mental, a questão psíquica, a questão psicológica, porque é justamente a produção de energias que nós vamos movimentar ali. Concentração em âmbito espiritual não é só a posição na hora do trabalho mediúnico, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Não é só ali. Esse é um ponto fundamental que eu confesso para vocês, que me aprofundando mais nesse trabalho, eu percebi que a condição de concentração ideal para uma prática mediúnica, para uma reunião mediúnica, ela não está relacionada a técnicas. Nós vamos ver que o principal tem relação com a nossa vida, fora da reunião mediúnica. Nas outras atividades, nas horas todas em que nós passamos lá fora, na relação social, no trabalho, na via pública, na família, em qualquer ambiente que nós nos encontramos, nós que somos membros de uma reunião mediúnica, a nossa concentração está sendo desenvolvida em cada minuto desses dias que nós vamos estar enfrentando diante dos desafios lá fora. Muito acontece de nós apenas estarmos conectados, como o Becker falou, né? Vira a chave para fora, vira a chave para cá. Porque nós trazemos do nosso passado, está no nosso inconsciente, e às vezes até no nosso consciente, porque muitos de nós viemos de outras religiões, de que basta ir ao templo, não é? No domingo, no sábado, uma vez por semana. E às vezes nós condicionamos isso para o trabalho mediúnico. Basta eu participar da reunião mediúnica. E não é bem assim. Isso nós vamos trabalhar bastante, nós vamos focar bastante nessa condição. Isso é de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Pensamento e Vida fala muito das questões mentais. Se nós vamos ver, como nós já trouxemos até aqui, que a reunião mediúnica trabalha a nossa condição mental. Ela é fundamental. E ele vai dizer o seguinte, é no mundo mental que se processa a gênese, a construção, a origem de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações,
invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Ele está dizendo aqui que tudo é pensamento. Nosso pensamento, ele também coloca nesse livro a seguinte frase: nosso pensamento cria a vida que procuramos. E quando ele fala aqui, lá na última palavra, sintonia, aqui ele está dizendo que a nossa sintonia lá fora vai ser a sintonia da reunião mediúnica. Aquela ideia de nós desligarmos a chave, virarmos a chave, eu vou pegar aqui o detalhe que o Becker trouxe, para o modo, né, pode ser? Vida normal, vida terrena. E lá nós fizermos o que quisermos dos nossos pensamentos, e no dia chegarmos aqui e virarmos a chave, não vamos ter sintonia. Ah, mas tem 15 minutos de harmonização. Não vai resolver. Porque nós não saímos de uma posição de vibrações baixas para uma posição de vibrações altas. Nós não saímos de dias em pensamentos horizontais, mundanos, para daqui a pouco nós virarmos a chave e ligarmos o pensamento vibracional vertical. Conexão com alta espiritualidade. Não existe isso. Então aqui a gente já começa a ver que vamos complicando a coisa, né? A responsabilidade da nossa reunião mediúnica, ela é muito grande. E aí nós vamos em André Luiz, no livro Os Mensageiros. E aqui André Luiz vai nos informar muitas coisas de tamanha importância para que a gente possa refletir. E ele vai falar da concentração. E olha a ideia de concentração que ele vai trazer aqui. Quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Evidente, nós vamos focar num ponto, no ideal, naquele objetivo. Ora, se os amigos encarnados, está se referindo a nós, tá? Não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, aqui o grifo é nosso. Né? Sublinhamos para a gente refletir bem sobre isso aqui. Eu vou voltar. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espírita, lá fora, ou seja, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos ao treino, que poderão concentrar os momentos fugazes de serviço espiritual. É isso que ele está dizendo. Se a nossa vida lá fora é desleixada, vocês já pararam para pensar o grupo mediúnico que faz uma prática a 15 dias, porque uma semana é teoria, né? Outra semana é prática. 1 hora e alguns minutos a cada 15 dias. Um dia tem 24 horas. Isso que ele faz referência às questões de momentos fugazes de serviço espiritual. Se nós não estamos concentrados lá fora, nós não vamos conseguir. Se nós multiplicamos 24 horas vezes 15, se as nossas reuniões são quinzenais, quantas horas dão lá fora? E quantas horas dão aqui, na hora
da prática. Olha o tempo lá fora, olha o tempo aqui. Se nós estamos desequilibrados lá fora, como é que nós vamos nos elevar aqui? É isso que ele está dizendo. Boa concentração exige vida reta. Gente, mediunidade com Jesus é o grande propósito nosso. Porque nós temos que ter vivência evangélica lá fora. Nós temos que nos esforçar para isso. Allan Kardec não diz que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. É isso. Nós estamos fazendo isso ou estamos no piloto automático? Ou estamos como nós íamos no templo, quando frequentávamos outras religiões uma vez por semana? Saímos dali, pronto, esquecemos tudo, vamos viver, vou viver a vida, eu vivo. Então, o propósito, quando você assume uma participação na reunião mediúnica, é justamente uma transformação íntima, uma mudança. Boa concentração de vida reta. Não adianta você decorar, participar de cursos, buscando técnicas de concentração, se você não vibra energeticamente favorável, as são tóxicas. Conexão com energias vibrantes, energias boas. Isso é trabalho de pensamento, é trabalho de vivência evangélica, para que os nossos pensamentos se completem uns aos outros, fornecendo o potencial de nova união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais, meditação de ordem superior. Nós temos que viver a busca dos nossos pensamentos de ordem superior. Vamos enfrentar os desafios da vida no mundo de provas e expiações, mas a nossa atitude, ela tem que ser cristã. Nós temos que refletir sobre isso. Mudança de comportamento. Como é que nós
Como é que é possível? Aí os amigos espirituais que estavam ali colaborando, tinham um trabalho de poder dar um jeito para que aqueles indivíduos que estavam atrapalhando mentalmente pudessem serem anulados e eles restabelecerem a sintonia, para que alguma coisa pudesse acontecer na reunião mediúnica. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Olha só. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos. Tu estava com o teu pensamento lá na máquina de lavar roupa. Será que eu deixei o fone ligado? Será que... Sabe? Você fica, às vezes, pensando nos problemas lá de fora durante a reunião mediúnica. É isso que ele está dizendo aqui. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que haviam levado até ali. Outros estavam preocupados em questões de receber algo. Estavam ali para conseguir algum propósito de ordem física. Eu até separei mais um pedacinho aqui, que é a continuidade desse texto, que eu acho muito importante aqui. Ó. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor. Isidoro aqui e outros são espíritos, tá? Componentes da reunião. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos, olha só, e reajustando o pensamento dos vigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Às vezes a gente tem que pensar, será que nós não estamos também contribuindo para isso? É uma reflexão que temos que fazer. Aqui nós temos vários integrantes de reuniões mediúnicas. E temos que pensar nisso. Como é que está o meu pensamento? Estou me desligando? Estou pensando em coisas boas? Não estou aqui produzindo fluidos nocivos? Que os espíritos vão ter que ficar ali neutralizando para tentar alguma coisa na reunião? Os dorminhocos, que o pessoal às vezes diz assim, eu desdobrei a reunião inteira. Não, você dormiu a reunião inteira. Tem aqueles que rompam na reunião mediúnica. Nós já participamos de experiências que o indivíduo começa a roncar, e aí você, se você está do lado, você dá um cutucão, né? Às vezes a espiritualidade tem que fazer isso. Acordar o indivíduo, eles fazem isso, eles tentam chacoalhar o indivíduo, e depois, mas eu desdobrei, eu fiz trabalho lá fora. Não fez, não. Estava completamente desligado da reunião. Aí eles trazem aqui também, no livro Instruções Psicofônicas, André Luiz traz alguns conselhos para a concentração. Então, olha só, eu achei interessante porque não tem nada a ver com o curso de concentração, tá, gente? Nada a ver. A concentração é a nossa vida lá fora. Olha só, não ouvir de fora do santuário de sua fé o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Né? Lá fora, nós temos que ser os mesmos lá fora do que aquilo que nós somos aqui. Preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência. Não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Não ceda os seus olhos à fixação das faltas alheias. Cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Eu falar tanto que disciplina. Então, analisamos que a produtividade mental, fluídica de uma reunião mediúnica depende dos nossos esforços em sermos cristãos, em buscar a vivência do Evangelho lá fora. Não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou desejos infelizes.
para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Caminhe no clima de otimismo e da boa vontade para com todos. Não dependure sua imaginação no cinzeiro cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros. Cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. Por isso que aqui está dizendo, nesse último parágrafo, que aquele que está numa reunião mediúnica tem que ter uma atividade no centro espírita, né? no atendimento fraterno, no auxílio ao atendimento fraterno, na visita aos lares, né? Em alguma atividade que ele se entregue, ele se doe, para que ele possa esquecer-se de si mesmo, das suas problemáticas, que ele trabalhe mais com energias edificantes. Muitos centros espíritas trazem no seu regimento interno que todo trabalhador do grupo mediúnico ele é obrigado a ter uma atividade fora, extra, nas atividades do centro espírita. Muito bem. Vamos adiante. O médium ostensivo. Vamos falar rapidamente aqui do médium ostensivo e depois um pouquinho do médium de sustentação. De uma boa concentração de tudo aquilo que a gente viu, dependerão os demais parâmetros. Ou seja, se nós alcançarmos, se o grupo produzir fluidicamente, nós com certeza estaremos contribuindo para um bom funcionamento de todos os segmentos da reunião. Então, facilidade de estabelecer a comunicação, ou seja, mensagem, o médium psicofônico, o médium psicofônico, ele vai ter uma mensagem escorreita, fluindo rapidamente, sem repetições, sem frases intercortadas, o que depende de uma boa filtragem. Regularidade no exercício, que confere ao médium uma produtividade aceitável, sem aqueles silêncios demorados que caracterizam perda de sintonia, por vários motivos a considerar, uns inerentes ao próprio médium, outros ao meio. Então, ele consegue dar uma mensagem, a mensagem flui. Quando o grupo auxilia, a mensagem flui. Não há os silêncios, não há intervalos longos entre uma comunicação e outra, porque quando começam esses intervalos longos, o problema está no grupo. Espírito há aos montes para se comunicar. Mas, às vezes, o grupo não está dando condições para que o médium desenvolva o seu trabalho. Às vezes, o problema pode ser do médium também, ou, às vezes, o problema são dos outros membros. Diversidade de tipos de espíritos comunicantes, o contrário da mesmice, deficiência que pode ser um indicativo de uma rigidez de personalidade mediúnica, que não dá margem à afinidade perispiritual com espíritos de temperamentos diferentes ao do próprio sensitivo ou a um processo de obsessão simples e instalação. Ou seja, o bom funcionamento da reunião dá condições para que o médium ele possa fluir cada vez de forma mais adequada a caracterizar a comunicação. Porque, às vezes, o médium, por problemas do grupo, ele poderá dar comunicação muito parecidas uma com a outra. Parece a mesma personalidade sempre. Isso pode ser animismo também, do próprio médium. Ele está em processos de trazer lá de trás as suas problemáticas, isso é natural. E com o tempo, essas características elas vão melhorando e você começa a perceber no médico que se esforça, o grupo que trabalha unido, que essas comunicações vão ficando caracterizadas, trazendo ali a personalidade do espírito, uma diferente da outra. Então você vê que são personalidades completamente diferentes. Às vezes até sotaques. Porque o médium, ele é um intérprete do pensamento do espírito.
E quanto mais ele se educa, quanto mais ele trabalha pelo seu próprio aperfeiçoamento, ele evolui a sua faculdade e ele começa a ter comunicações cada vez mais caracterizadas. Ele cede à personalidade do espírito, ao contrário, de não permitir que aquele espírito fale daquela forma, porque ele é muito perfeito, porque às vezes são espíritos muito atrasados. Então ele filtra o médium e ele traz a característica, é muito, você que é esclarecedor, você percebe, né, a diferença de um espírito para o outro na comunicação do mesmo médium, certo? O médium de apoio ou sustentação, aqui nós temos uma mensagem do Espírito Carlos, no livro Mediunidade com Jesus. Agora vamos falar um pouquinho desse médium, né, que às vezes diz assim, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, mas a importância que ele tem para o grupo mediúnico, porque às vezes o grupo não funciona por falta da condição dele. Então ele é primordial. O Senhor promete a todos a manifestação de seus dons. E como nos lembra Paulo, ela ocorre segundo as nossas necessidades. Por isso deve aquele que tem a responsabilidade da sustentação identificar-se com a importância de sua tarefa. E se não lhe foi designado ser o condensador das energias que fluem dos pensamentos emitidos pelo mundo espiritual através das imagens, dos sons, da escrita, está dizendo aqui, se não foi dado a ele a condição de ser um médium ostensivo, né, é seu papel materializar nos programas de intercâmbio um ambiente sadio e tranquilo, aonde todos sintam a presença do Espírito de Deus. Cabe a ele a produção das energias, dos fluidos, do ectoplasma. E aqui nós voltamos novamente a uma reunião mediúnica, pegamos lá um trechinho em que o espírito, se eu não me engano é Aulus, eu até anotei aqui, mas esse espírito, eu não me lembro agora qual é, tem aqueles nomes bem estranhos, né? Um espírito desse, ele vai estar mostrando, né, o funcionamento da reunião e ele vai dizer o seguinte, ó, que função desempenhava, é uma pergunta, né, aquele que aqui Hilário faz a esse espírito, que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se desdobravam céleres sobre a nossa admiração? Aquele aparelho informou Alves. Está aqui, eu estava procurando e Alves. Gentil. É um condensador ectoplásmico, né? O Carrador falou do condensador ectoplásmico. Não sei se o Beto falou também, mas já falamos aqui, né? Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Vocês veem aqui essa imagem, né? Aqui eles colocam, assim, antes desse texto, que alguns companheiros do mundo espiritual, de repente, surgem na sala com um aparelho de 1 por 1 metro quadrado. É esse aparelho, tá? Então, tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material, explicou ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros
indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontram presos ao padrão vibratório do homem comum. Não obstante permanecerem distantes do corpo físico, Alexandre chamava assim um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala. Então, aquele condensador ectoplasma, as imagens que surgem ali, elas só podem acontecer se a equipe doar os fluidos do ectoplasma. Tem que existir um nível de vibração, uns às vezes são mais altos, outros mais baixos, mas tem que ter um nível que possibilite aquela atividade ali. Isso é possível, gente. Às vezes nós achamos que essas atividades, elas só acontecem nos livros. Nós nos eximimos, parece que nós estamos longe de fazer com que isso aqui aconteça na nossa reunião mediúnica, mas isso é possível. Isso acontece. Eu quero terminar essa nossa fala com uma experiência própria que eu tive, que me marcou muito, uma comunicação no grupo de desobsessão, que foi o atendimento de um espírito. Ele fora escravo aqui no Brasil. Nos tempos da escravidão, ele vivera aí em uma fazenda, mas a gente não sabe aonde, e ele foi trazido à reunião mediúnica, porque ele estava obsediando o seu dono, seu ex-dono, né? Porque o seu ex-dono, o dono da fazenda, ele estava encarnado em algum lugar, a gente não sabe aonde. E ele era obsessor, ele odiava o seu ex-dono. E aí, a gente conversando com ele, naquela época a gente ainda dizia assim, meu irmão, você tem que perdoar, né? Isso hoje a gente não utiliza mais, porque ele me deu a resposta, eu era o dialogador, o esclarecedor. Ele disse assim, perdoar, sabe o que ele me fez? Porque geralmente é isso que eles dizem, né? Você sabe o que ele me fez? Eu fui escravo dele. Ele me judiava, ele tinha prazer de me torturar. Ele arrancou meus dentes um por um. Ele me chicoteava no tronco constantemente. Não satisfeito, ele vendeu a minha esposa para uma outra fazenda, para que eu sofresse a ausência dela. Não satisfeito ainda, ele vendeu os meus filhos para outra fazenda. Olha que sofrimento que essa criatura passou, né? E aí a gente diz assim, ó, mas tu tem que perdoar, meu irmão. Tem que esquecer. Não tem jeito. Aí, né, diante de toda essa situação que ele coloca, nós vamos... Mas antes disso, ele disse assim, eu morri no tronco sendo chicoteado por ele. Depois de tanta dor, de anos de sofrimento e de tortura. Aí a gente entra com aquele recurso, né, meu irmão? Mas se você passou por isso, reencarnou como escravo, já viu falar em outras vidas? O que será que você também não fez em outras vidas para ter reencarnado como escravo? A gente mostra a lei de ação e reação. E nesse momento, ele começa a dizer assim, o que é isso que está sendo projetado na minha frente? A espiritualidade trouxe um condensador ectoplásmico ali. E ele começou, o médium balançava a cabeça. O médium, quando caracteriza, ele se torna praticamente a personalidade do espírito. Ele balançava a cabeça e não dizia nada. E eu aí, então, coloquei a ele, meu irmão, fale o que você está vendo, porque eu, como esclarecedor, eu não consigo visualizar. Se existem médicos que conseguem visualizar o que está passando na tela, mas eu não consigo. Já tive algumas experiências nessa área, então a gente induz o espírito para que ele fale o que ele está vendo. Conte para nós o que você está vendo. Aí ele disse assim, eu estou vendo um padre, e eu sei que esse padre sou eu. E ele disse assim, eu estou torturando os filhos na frente dos pais até a morte.
na época da Inquisição, né? Aquelas peças lá que eles tinham para tortura. Estou torturando até a morte. E depois eu torturo os pais até a morte. Aí ele entendeu o propósito, por que ele reencarnou como escravo e passou por tudo aquilo. E quando o espírito, justamente a espiritualidade, traz como propósito das comunicações, é justamente o reavivimento do espírito, para que ele desperte para a sua realidade e mude a sua vida, para que ele possa pensar nele, ao invés de ficar só pensando em perseguir, em se vingar. Então ele pensa nele. A gente traz ele, pensa em você. Há quanto tempo você não pensa em você? E ele está ali em frangalhos de sofrimento, né? Porque anos e anos buscando a desforra, o ódio, a vingança, são energias tóxicas, eles ficam enfermizados, eles ficam maltratados, sofrem. Então você traz então a proposta de que ele volte a pensar em si, aceite o tratamento e dali a coisa vai andar. Gente, era isso. Tá? Vamos passar adiante. Agora o nosso irmão Carrador, né? Aliás, o Durante, o Carlos Durante. O Carlos Durante, gente, o Carlos Durante, ele ficou um tempão agora no Canadá. Tá? Eu disse para ele, ó, não vai ficar com sotaque inglês aqui que não vai entender nada. Ele chegou quinta, né? Boa tarde, pessoal. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas eu peço um pouquinho mais de paciência. Prometo que eu não vou judiar muito de vocês. Bom, vamos passar então agora à parte prática, onde nós vamos ver o funcionamento das reuniões mediúnicas. O primeiro item que a Federação Espírita nos traz no seu manual de orientação é a questão da privacidade. Então nós vamos observar que eles pedem que a reunião seja privativa, realizada em um local, com portas fechadas, sendo realizada sempre com as pessoas do mesmo grupo, sem a presença de sofredores, sem a presença de pessoas interessadas em receber alguns benefícios de assistência espiritual, porque o grupo mediúnico tem que ser um grupo que se conheça, um grupo que esteja habituado a trabalhar junto, um grupo que esteja harmonizado. Esta harmonia permite que durante a atividade mediúnica nós construamos esta corrente, este circuito mediúnico de que nos fala André Luiz, fazendo alusão à corrente elétrica. Então nós não podemos realizar a atividade mediúnica em um local em que tenhamos a possibilidade de ter acesso de outras pessoas, porque é necessário neste momento um recolhimento. Então, precisamos fazer isso sim, em um local fechado, em um local em que a porta seja fechada disciplinarmente. Já foi falado anteriormente acerca da questão da disciplina, é importante que nós ressaltemos isso. A espiritualidade nos cobra muito a questão do horário. Eles são bastante rigorosos com isso e pedem que nós também o sejamos. Dando continuidade, então, vamos ver a questão da regularidade. Realizarmos sempre a atividade mediúnica dentro de horários pré-estabelecidos, dentro de dias também pré-estabelecidos. E aqui existe uma questão que é bastante importante e talvez até pouco conhecida das pessoas. Porque diz aqui que se a direção da casa verificar a necessidade de uma reunião, como diz ali, extemporânea ou ocasional, isso pode ser realizado. Tá? Para quê?
para que se defina um atendimento ou uma situação especial. Neste caso, nos diz o manual orientativo, tá? A reunião mediúnica vai ter um caráter específico. Então, se a direção da casa tomar conhecimento de uma necessidade, de uma situação, ela pode demandar a realização de uma atividade mediúnica fora deste contexto da regularidade, tá? Mas, neste caso, vai ter um caráter específico. O que isso quer dizer? Durante a atividade mediúnica normal, as atividades são programadas pela equipe espiritual para o atendimento aos sofredores. A especificidade desta reunião vai ser para um caso só. Aquele caso onde vai haver aquele tratamento de que aquela pessoa ou aquela situação esteja necessitando. Então, isso pode acontecer e está neste nosso manual de orientação. Passando também à questão do horário. A questão da disciplina com relação ao início, com relação ao término, com relação ao tempo, ao período em que nós vamos estabelecer para que ocorram as manifestações, que estabelece, então, como recomendação, um período de até 60 minutos para que isso aconteça, que é aquele período em que, depois dos 15 minutos iniciais para a harmonização, aquela leitura, estabelece-se esse período para que ocorram as manifestações, o diálogo, o atendimento aos necessitados e também estabelece ali uma recomendação para que o período total não exceda 2 horas, para evitar as questões do cansaço que vão acabar acontecendo durante este período. Dando continuidade, nós vamos então ver aonde ou qual o ambiente onde nós iremos realizar essa reunião. Esse ambiente ele deve ser um ambiente que deve estar preservado de ruídos, é claro. Nós estamos falando aqui de uma situação ideal. A gente sabe que dentro das casas espíritas hoje, a gente está muito longe de passar por isso. Mas recomenda-se que ela seja realizada num local aonde se preserve de ruídos, de tráfego de pessoas, que com certeza, uma hora ou outra, vão atrapalhar a condição da concentração das pessoas. Porque quando a gente está acostumado com a atividade mediúnica, a gente sabe que não são todos os dias em que nós vamos atingir um grau de concentração ideal. É muito frequente, por exemplo, a gente, nas conversas, depois da atividade mediúnica, as pessoas relatarem fatos como esse. Por exemplo, ao final da reunião, alguém diz assim: mas estava muito barulhento hoje. Era cachorro que latia, era moto que passava, foi o relógio do fulano que bicou, foi isso ou foi aquilo. E aí tem gente que diz assim: não ouvi nada. Para mim não teve barulho nenhum. Então a pessoa conseguiu uma concentração tal que os ruídos exteriores acabaram não atrapalhando, mas isso não acontece com todo mundo. Existem pessoas, ou até a gente mesmo, que naquele dia especificamente a gente não vai conseguir este nível de concentração. Então, se nós pudermos, como recomendação, escolhermos um local que possa nos preservar disso. Inclusive, existe a recomendação até, e a gente sabe que isso também é extremamente difícil, né, de que se reserve um local específico da casa apenas para atividade mediúnica. Seria aquele centro cirúrgico, que ninguém vai lá para usar ele como consultório, que ninguém vai lá para usar ele como qualquer outra coisa. Mas a nossa casa foi ampliada por conta das crianças, que a gente estava faltando espaço para a evangelização das crianças. Hoje a gente está com fila de espera, não temos mais espaço para as crianças de novo. Então, como é que a gente vai reservar um espaço só para isso? Infelizmente, não é possível, mas, como recomendação, tudo que nós conseguirmos atingir com a finalidade de preservar a atividade mediúnica desses ruídos,
que vão, com certeza, uma hora ou outra, prejudicar a concentração a melhor. E também a questão da harmonia. Esta harmonia ela passa muito pela atividade dos membros, que devem sempre procurar preservar essa harmonia. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Aqui fala sobre o número de participantes. Então, nós sabemos que o número de participantes, dos assistentes, quanto maior, mais dificuldade às vezes, se possa falar da ideia, porque já existe um espírito às vezes, segundo também a recomendação que a Federação de Espíritos nos traz,
O dialogador pode, depois de algum tempo, conhecendo o médium, sabendo que aquele médium já venceu essa dificuldade inicial, ele pode falar alguma coisa. Podemos ajudar em algo? Gostaria de dizer alguma coisa? Mas, sempre que possível, permitir que essa comunicação seja espontânea. Tem que esperar lá para ver se trocou. Obrigado. Bom, falamos anteriormente e vamos reiterar agora sobre a questão da disciplina, para que a reunião mediúnica no seu prazo máximo não exceda 2 horas. E isso é uma questão importante, por quê? Porque uma das dificuldades com as quais a gente lida em qualquer atividade, não só na mediúnica, é a questão da disciplina. Da disciplina das pessoas com relação ao compromisso, ao horário. Quem de nós, por exemplo, não se vê a voltas com pessoas que pegam a apostila, vêm no estudo, acompanham o estudo, vão para casa, jogam a apostila na gaveta e vão pegar só na semana que vem. Pessoas que não buscam o estudo, que não buscam aprender, ou pessoas que estão sempre chegando atrasadas. Então, essa questão da disciplina também para o dirigente, porque o dirigente também tem que ter esse compromisso. Por quê? Porque isso pode gerar um problema futuramente. Muitas vezes, os compromissos das pessoas, que muitas vezes chegam cansadas na atividade, vão ter um dispêndio de energia durante a atividade mediúnica, e se isso excede muito, pode acabar trazendo alguma fadiga, algum processo físico para aqueles que participam da atividade mediúnica. Por isso é relevante e é muito importante que a gente esteja sempre falando dessas questões. Aqui vamos falar então da etapa preparatória. A etapa preparatória é aqueles 15 minutos de que nos fala o manual que antecedem a atividade mediúnica. Essa etapa preparatória ela é feita através da leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de um livro, de alguma leitura para essa harmonização, que não deve exceder esses 15 minutos, que não deve haver uma discussão sobre o tema, apenas a leitura para fazer a harmonização e a preparação, que deve sempre respeitar o período de 15 minutos. Essa harmonização inicial, ela não vence as dificuldades, como o próprio Alcemir falou anteriormente, daquele médium que não se preocupou durante toda a semana, que não vivenciou o cristianismo, que não buscou manter a mente em Jesus. Esses 15 minutos iniciais, eles não vão vencer essa dificuldade. Eles vão apenas auxiliar na harmonização daqueles que puderam se preparar, que o fizeram, para que, ao iniciar os 60 minutos da atividade mediúnica, o ambiente, as pessoas já estejam melhor preparadas para a atividade que vai se desenrolar e que foi programada pelos desencarnados. Neste momento da preparação, existe um ponto muito importante que é preservar a harmonia na sala se entrar antes do horário. Mas aí alguém pode perguntar, peraí, mas não pode entrar antes do horário? Pode. A recomendação não diz que nós não podemos. Mas nós temos que entender o seguinte: muitas vezes se compara a sala mediúnica a um centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico ele recebe toda uma preparação, tudo ali é esterilizado, tudo é preparado, e o médico não chega e entra de qualquer jeito. Ele vai lá, ele faz a higienização, ele troca de roupa. Quando ele está preparado, ele entra. Para quê? Para que ele não contamine o ambiente, para que ele não contamine os equipamentos. Então, nós temos que entender que aqueles 15 minutos que antecedem
o início das atividades, ele é esse momento de preparação, e nós, se entrarmos na sala antes de iniciar esses 15 minutos, nós temos que tomar muito cuidado para também não contaminarmos o local. Então, nós podemos criar, por exemplo, uma rotina de dizer assim, olha, ninguém entra na sala. Nós vamos ficar fora. Quando chegar no horário, todos nós entramos. Por quê? Porque às vezes a pessoa entra, chega na sala, começa a conversar, fala disso, fala do futebol, fala disso, fala daquilo, e acaba muitas vezes esquecendo desta necessidade. Então, se entrar, se não houver um consenso no grupo para que as pessoas não entrem, mas se entrar, tem que tomar muito cuidado para ali procurar manter o pensamento elevado, fazer alguma leitura, alguma coisa, evitando conversas e coisas que possam prejudicar essa esterilização, vamos dizer assim, do ambiente que foi realizado. Neste momento, nos diz a federação que nós podemos vibrar em favor dos necessitados, mas sem colocar nomes, seja em folhas e em cadernos. Por quê? Porque nós não devemos evocar. E ao colocar nomes, nós poderemos estar induzindo a isso. Então, vibrar em favor dos necessitados, sempre de uma forma geral, sem colocar nomes. Como nos diz ali embaixo, para quê? Para que nós deixemos que o que vai acontecer durante a atividade mediúnica seja aquilo que a equipe desencarnada programou. Depois, nós vamos entrar no desenvolvimento da reunião. Entramos naqueles 60 minutos onde vão haver a manifestação dos espíritos necessitados. É aquele momento em que eles vão dar a comunicação, ocorre o diálogo, ocorre o passe, ou seja lá o que for necessário para o tratamento dos espíritos. Durante este momento, pode ocorrer a manifestação dos benfeitores no início ou no final da reunião, conforme a programação deles ou conforme a necessidade. Por exemplo, numa reunião de desobsessão, é comum que seja no início. Para quê? Para que haja esclarecimentos acerca do tratamento que vai ser realizado, que é mais específico no caso da desobsessão. Mas, não necessariamente, na reunião mediúnica em si, ele vai acontecer no início. Ele pode acontecer tanto no início quanto no final da reunião. Eu estou apressando um pouquinho, porque me deixaram no final, e com pouco tempo também. Depois nós vamos negociar isso aí na próxima. Então, nós vamos ter agora uma observação aos médiuns psicofônicos. Controlar o tom de voz. Isso é importante para quê? Para que todo mundo ouça aquilo que o Espírito está dizendo e, conhecendo a necessidade dele, possa vibrar em favor daquele espírito necessitado. Porque muitas vezes, principalmente com o médium iniciante, é muito difícil. Às vezes o dialogador chega do lado porque não consegue ouvir, né? E aí, depois, ao final, o médium diz assim, mas eu achei que estava falando alto. Então, o médium iniciante tem essa dificuldade de falar alto. Ele muitas vezes não se dá conta. Então, é preciso que a pessoa vá aprendendo isso. Por quê? Porque é importante que todos que estão ali ouçam para conhecer a problemática, para poder vibrar melhor em favor. Porque se você está alheio ao que está acontecendo na outra ponta da mesa, muitas vezes isso pode prejudicar o auxílio que aquela criatura vai receber. E também o esclarecedor também tem que tomar esse cuidado com o tom de voz que ele emprega. Outra coisa para o médium psicofônico é controlar o número de comunicações. Segundo a recomendação que a André nos dá, pode ocorrer
2 comunicações por médium, no máximo 3. Isso também até para quê? Para que todos possam, no grupo, participar e também para que o médium aprenda a exercer o controle. Porque senão, muitas vezes, o médium vai dar 1, 2, 3, 4, 5 e no final ele não consegue se controlar. Então é necessário que o médium também exerça esse controle, como muitas vezes é recomendado, que às vezes está ocorrendo uma comunicação ali e o médium já está ali, o espírito querendo se comunicar e o médium é obrigado a segurar. Então, este controle a gente só exercita na prática. É a mesma coisa como dirigir. Você vai aprender a dirigir na prática. Você não vai aprender a dirigir na escola. Você vai conhecer a teoria, mas fazer esse controle na prática vai exigir a vivência para que a pessoa aprenda a fazer esse controle. E é desejável que se efetue o atendimento individual um por vez. Aqui a gente vai abrir um parênteses para conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente fala das comunicações simultâneas. E existe muita dúvida acerca das comunicações simultâneas. Pode ocorrer, não pode ocorrer? Deve ocorrer ou não deve ocorrer? O que é que são comunicações simultâneas? Seriam 2 comunicações ao mesmo tempo. Se você tem um dialogador, vai ter podem ocorrer 2 comunicações simultâneas? Pode. Mas aí existe uma questão. Existe um vídeo do Divaldo Pereira Franco em que ele fala que no grupo mediúnico que ele participava, ocorriam até 3 comunicações simultâneas. Por quê? O que Divaldo nos fala? Que o médium seguro, ele não precisa do ambiente. Ele tem um ambiente dentro dele. Então, se estiver o dialogador conversando com um espírito, ele pode fazer esse diálogo e esse atendimento se ele for um médium. Mas o que a Federação Espírita nos recomenda? Que a gente efetue o atendimento um por vez. Por quê? Porque quem de nós está nessa condição? Estamos muito longe disso. Estamos muito longe de sermos esse médium seguro. E estamos falando isso por quê? Porque alguém pode ter assistido esse vídeo e vai dizer, não, mas o Divaldo falou que sim. Sim, para médiuns que estão na condição dele, que não é o nosso caso. Nós temos pouca experiência, pouca vivência e não temos a condição. Existe outra situação também, tá? Que é a intervenção durante o diálogo. Por exemplo, o que às vezes acontece em grupo mediúnico? Algum participante fazer a pergunta para o espírito que está se comunicando. O dialogador está lá conversando com o espírito, de repente um médium participante vai lá e faz uma pergunta. Ou, o que também ocorre, muitas vezes, se manifesta um espírito aqui, o médium ali percebe que está a mãe daquele espírito, ele dá a comunicação, ficam os dois conversando. E o que fazer nesses casos? Nós trouxemos o programa 2 da mediunidade da Federação Espírita. Aqui, na etapa do esclarecimento doutrinário, diz assim: o médium psicofônico e demais participantes devem apoiar mental e fluidicamente o doutrinador, acompanhando o diálogo sem fazer interferência de qualquer natureza. Então, neste caso, quem deve dialogar com o espírito é o dialogador, não é o médium. Não é nenhum participante do grupo mediúnico, mesmo que o espírito esteja querendo se manifestar. O médium, nesse caso, ele tem que exercer esse controle, para que o espírito não se manifeste. Porque quem tem que falar alguma coisa, porque está naquele momento conectado com o dirigente desencarnado, é o esclarecedor, e não o participante do grupo. Agora, aos dialogadores, administrar o tempo. Que tempo? O tempo da comunicação. O tempo que o espírito está conversando com ele. Porque muitas vezes vêm espíritos
e vem ali para tomar tempo, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. Então, é papel do dialogador tomar cuidado. E, se ele perceber que o Espírito veio para fazer isso, interromper. Também empregar o uso correto de palavras e emissão de vibrações. A gente sabe que as palavras vão carregadas com tudo aquilo que nós temos de vibrações e sentimentos. Então, tomar cuidado com as palavras que nós iremos utilizar. Até mesmo porque ninguém está ali para dar sermão. Ninguém está ali para dar discurso para aquele que está ali sofrendo e necessitando de auxílio. Então, usar de palavras que possam auxiliar, consolar e direcionar, aliando a isso a sentimentos de bondade e de empatia. E, por fim, verificar a necessidade do sofredor, se ele necessita de um passe, se ele necessita de uma oração, de uma indução à sonoterapia, você vai tomar a medicação, agora você vai dormir, ou de uma indução hipnótica. Muitas vezes, o espírito está lá, na cabeça dele, preso, em determinado local, ou no local do acidente, e aí o dialogador, através da indução, vai lá e diz: olha, nós estamos chegando aqui, nós viemos socorrer você. Você está vendo o grupo? Nós pegamos você, vamos colocar numa marca. Isso é uma indução hipnótica, porque o espírito não está mais lá. Ele já foi recolhido, ele já está lá, num hospital, num tratamento, há meses, ou até há mais de ano, mas na cabeça dele, ele está preso. Então, verificar essa necessidade é trabalho também do dialogador. E o encerramento, que é papel do dirigente da reunião, de fazer esta vibração e prece final. Neste momento da prece, como acabou a atividade mediúnica, então as pessoas podem vibrar em favor de alguém especificamente. Lá no início não, mas no final, como a atividade mediúnica já acabou, pode. E não realizar preces e irradiações longas. Isso para o dirigente da reunião. A gente sabe que tem gente que gosta, né? Às vezes a pessoa faz a palestra e a pessoa vai lá para fazer a prece final, faz outra palestra, né? Aí fica uma prece desse tamanho, né? Então a gente tem hábito de fazer isso muitas vezes. Então, terminamos a nossa reunião, nós vamos fazer uma avaliação. Mas essa avaliação é breve. Não é para ficar mais 40 minutos discutindo sobre isso, tirando dúvidas sobre isso, não. É uma avaliação breve de alguma coisa específica da reunião, que é algo que as pessoas podem gravar. Pode-se também ali fazer a leitura das mensagens psicográficas, tá? E se o grupo sentir necessidade, pode criar também esse hábito de, em determinado dia, fora daquele momento da reunião, então, fazer uma outra avaliação, onde, então, pode ser analisada uma série de situações, como a situação do próprio grupo, da harmonia do grupo, das mensagens que surgem, do comportamento dos médios, e aí pode ser feita uma outra avaliação, mas num outro dia e em outro horário. Aqui nós encerramos, pedimos desculpas por ter corrido um pouquinho para que desse tempo. Então nós temos, segundo a nossa programação, mais 15 minutos, tá? Que vai ser aberto agora para perguntas. Se alguém tiver, gostaria de pedir agora o Amparo de mim. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que foi falada aqui, Gente, o assunto ele é muito amplo. Ele é muito amplo, né? Então requer, às vezes, a gente apressar algumas situações, cortar outras. Mas é um assunto bem amplo que nunca se esgota. E repetir algumas coisas, às vezes nós vamos ver, né, entre nós mesmos, reforçando certos pontos. Isso é importante, porque nós sempre temos pessoas novas que estão chegando
e esse reforçar das ideias é importante. Gente, estamos aqui. Vocês podem perguntar para os três aqui, ó, eles sabem tudo. Tudo certo, então? Gente, como não tem perguntas, então, nós vamos... Tem alguém? Não? Nós vamos nos encaminhando para o encerramento, né, da nossa atividade. Eu, sinceramente, gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês. Eu acho que essa é uma convocação sempre muito importante, por tudo aquilo que foi colocado aqui em termos de compromisso. Tomara que nós, que nos comprometemos lá do outro lado, quando chegarmos ao mundo espiritual de volta, né, à nossa verdadeira casa, nós não tenhamos que passar por dificuldades por termos relaxado esse compromisso. Então, esse esforço é fundamental, essa conscientização é muito importante para que a gente possa aproveitar esses momentos fugídios aqui de uma encarnação para justamente cumprir com os nossos propósitos, com aquilo que nós nos comprometemos antes da encarnação. Então, agradecer a todos vocês. Essa atividade toda ela foi gravada, vai estar no YouTube, né? Dá para acessar de novo. Nós estaremos divulgando também para as casas. A ideia é até fazer cortes, né, para que as casas possam, de repente até os próprios grupos possam, em dias de estudos, levar alguma coisa para aqueles que não puderam comparecer, porque o propósito sempre é atingir, é alcançar o máximo de pessoas possíveis, certo? Agradecer a todos aqueles que colaboraram com essas atividades, né, quem fez o slide, né, foi a Lena, né? Obrigado, Lena, eu acho que ela está lá embaixo, que passou bastante tempo se dedicando ali, e o Daniel, né, que fez todo esse trabalho aqui também de apoio, e tantas outras pessoas, a todos vocês, né, que contribuíram com o lanche. Então é um momento não só de nós refletirmos sobre aquilo que é tão importante em termos de assunto, mas também de estarmos unidos. União, unificação, união dos espíritas. Ainda existe muita gente muito presa dentro do centro espírita, que não aceita a participação do movimento espírita e tem muita resistência em de vir a um encontro como esse. É uma pena, mas nós temos que buscar isso constantemente. O seu Olenir Teixeira, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele trazia uma ideia e ele não se cansava de falar isso, que nós devemos quebrar as paredes do nosso centro espírita. Não é quebrar a parede ali, tá? Mas é assim, ó, nós temos que nos unir às outras casas, porque o movimento espírita, ele é mundial, né? Os ideais são esses, de trazer de volta o evangelho, de regeneração da humanidade. Então são propósitos muito amplos, e nós às vezes estamos ali, né, na minha casa, os meus conceitos, e trocar essas experiências é muito importante. Estarmos unidos, as casas, somos uma casa só, e temos que pensar dessa forma, tá certo? Então vamos pedir ao presidente do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o Durante, para proferir a prece de encerramento. Convidamos a todos então neste momento para buscarmos a Jesus, falando das nossas dificuldades que lidamos no dia a dia para permanecermos no bom caminho. Já conhecemos, Senhor, o Teu Evangelho, já sabemos o que necessitamos fazer, mas lidamos com as nossas dificuldades e muitas vezes nos vemos caminhando por locais
que são conhecidos nossos, mas que pretendemos deixar para trás. Por isso, Senhor, te pedimos o auxílio para todos nós, pois sabemos que somos ainda aprendizes deste teu Evangelho, que temos muitas dificuldades a vencer ainda e contamos com o auxílio para que possamos continuar, apesar das nossas dificuldades, neste caminho que escolhemos, que será com certeza o caminho que trilharemos pelo resto de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por mais este dia em que aprendemos muito, em que trocamos ideias, permutas de vibrações e esperamos poder participar de muitos mais momentos com esses que com certeza vão solidificar em nós a crença e a fé em Deus, na reencarnação e na imortalidade da alma. Obrigado, Senhor.